Amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Eu sou Paulo Regis e irei conduzir esses trabalhos. Contamos hoje com a participação do peregrino, Pedro Gabriel Kennedy da Silva. Ele é contador, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado, e exerceu relevantes cargos no Estado do Rio Grande do Sul, tais como contador e auditor-geral do Estado, secretário de Estado da Administração e Recursos Humanos, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, bem como exerceu o cargo de professor de auditoria governamental na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Lembramos aos participantes desta live que será possível interagir com o nosso palestrante, que essa interação se faça a partir da conclusão das suas narrativas, e rogando que todos formulem perguntas curtas para que possamos garantir alto nível de participação. Agradecendo ao peregrino Pedro Gabriel Kennedy da Silva por ter aceito esse convite da Amicus, pedimos que faça a sua exposição. Com a palavra, Pedro. Quero iniciar agradecendo a Amicus, na figura do meu amigo, meu irmão Paulo Regis, e dizer que falar sobre o caminho de Santiago de Compostela é sempre uma alegria, né? A gente, quem já fez o caminho, ou quem pretende fazer o caminho, quando vem o assunto, a gente fala por um dia inteiro, se for o caso. Eu vou pedir, Paulo, que tu me controle o tempo, por favor, quando estiver lá nos 30 minutos, tu me dá um toquezinho, por favor. Bom, o que eu pretendo? Eu pretendo desenvolver primeiro, contextualizar sobre o caminho, dizer como é que surgiu o caminho de Santiago, por que existe o caminho de Santiago, e depois entrar mais diretamente no o que me levou a fazer o caminho, o que leva as pessoas a fazer o caminho, a preparação para o caminho de Santiago, o que se deve fazer, o que se leva, o que não se leva, e finalizar com as minhas experiências no caminho de Santiago de Compostela. Bom, para quem já fez o caminho, quem já leu alguma coisa sobre o caminho, sabe que ele se originou e tem o nome de um apóstolo, porque lá, quando Cristo foi crucificado, os apóstolos saíram para diversas partes do mundo para pregarem, né? E o apóstolo Tiago foi exatamente para aquela região lá, norte da Espanha e Portugal, naquela região onde hoje é o Caminho de Santiago. O apóstolo Tiago pregou lá por 10 anos. Então, do ano 33 da nossa era até o ano 43, o apóstolo Tiago esteve por lá. Voltou para Jerusalém em 43 e foi, como os apóstolos, como nós sabemos da história, os apóstolos estavam sendo perseguidos e Tiago não foi diferente, foi preso, condenado à morte, foi decapitado e enterrado no ano 43, lá na região de Jerusalém. Os seus discípulos pegaram o corpo de onde estava enterrado e secretamente botaram num barco e levaram para enterrar lá naquela região do norte da Espanha, onde ele pregou, onde ele disseminou o cristianismo por 10 anos. 8 séculos depois, quase 8 séculos depois, no ano 813, começaram a acontecer alguns fenômenos interessantes naquela região onde hoje é a cidade de Santiago de Compostela, onde tem a catedral. Na época, era só um povoado e começaram a acontecer fenômenos estranhos, e entre eles, né,
fogos como estrelas cadentes, etc., tanto que botaram o nome de campos estelares, ou campos de estrelas. E começaram a acontecer alguns milagres. Descobriram, então, que ali tinha uma tumba e que essa tumba era onde estava enterrado, onde tinha os restos mortais do apóstolo Tiago, ano 813. A partir daí, começaram a acontecer milagres a pedidos, né, de devotos, e as peregrinações de várias partes da Europa, tanto do sul de Portugal e sul da Espanha, quanto de diversas rotas da Europa, subindo ali para a França, que é a região onde faz divisa com a Espanha, e fizeram as rotas, então, de peregrinação, nascendo o caminho de Santiago. Eu vou colocar aqui o mapa, vou pedir licença para compartilhar a tela. Vou mostrar o mapa que fica mais fácil de se visualizar. Então, nós temos aqui o mapa da Europa. Aqui no Oriente Médio, eu peço que o Paulo me ajude para me dizer Só um pouquinho, se estão visualizando a tela. Nós não estamos tendo a visão da tela ainda. Ainda não? Não está aparecendo o mapa. Não está compartilhado, então, deixa eu ver o que houve para a apresentação. Isso que nós treinamos ontem, né, Paulo? Deixa eu ver aqui a janela. Vou tentar tela cheia, então, quem sabe, compartilhar. Me diga se deu agora. Também não? Ainda não. Então, vamos parar aqui de novo. Ontem nós tínhamos treinado com a janela. Eu cliquei na janela e compartilhar. Se não deu agora, tudo bem, vamos tocar sem o mapa mesmo. Eu teria depois umas fotos e não, ainda não deu, Paulo? É que está aparecendo, a tua tela aí está aparecendo o grupo todo. Ah, bom, então agora vai aparecer. Agora apareceu o slide? Não, eu acho que tem que pegar outra aí do slide. Ainda não? Não. O que vocês veem aí? A gente vê, nós vemos as fotos do grupo e uma em branco ali que fala que seria para a apresentação, mas a apresentação não está funcionando. Na mesma janela, né? Uhum. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou vendo ali em cima que tem no amarelo ali, eu acho que é o do vidro ali. Eu acho que ele está fechado. Então, deixa eu ver aqui. Janela. Então, quem sabe é esta aqui. Compartilhar. Agora deu ou não? Agora deu. Ah, então tá. Então chegamos lá. Deu aí? Tem o mapa? Ok. Tá. Bom, então nós estamos aqui no norte da Espanha e a partir aqui entrada pela França, as rotas de peregrinação vieram de toda a Europa, né? Aqui tem principalmente aqui Paris, Le Puy, Arles, e se juntam aqui em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e aí depois segue o caminho francês até Santiago de Compostela, que está resumido aqui. Está aparecendo aí estão vendo um slide com o caminho e os... Está ótimo, fica tranquilo, agora está muito bom. Beleza. Então tá.
Bom, aí o que aconteceu? A partir do ano de 813, começaram as peregrinações, mas até o ano 1100, mais ou menos, era muito difícil para os peregrinos, porque havia muitos saques, né? Naquela época, a vida era muito, muito difícil. E a partir da criação das ordens dos templários e dos hospitalários, eles também cuidaram, ajudaram os peregrinos, porque eles tinham uma ligação com a igreja e com a ajuda humanitária, e eles começaram, eles tinham por missão ajudar os peregrinos a chegarem até Santiago de Compostela. Por isso que no caminho de Santiago há muitos vestígios dessas ordens, principalmente dos templários e dos hospitalários, né? Então, as rotas de peregrinações, as principais, são várias, né? Mas as principais são esse caminho francês, que começa e desembocam as rotas da Europa, ali em Saint-Jean-Pied-de-Port, ainda na França, mas a uns 15 quilômetros da fronteira com a França e com a Espanha. E uma outra é o caminho português, que sai do Porto, mas já há quem saia até de Lisboa ou de Fátima para fazer essa peregrinação. E chegando lá no Porto, eu tenho um mapinha aqui também do caminho lá, do caminho português, que se chama, né? Saindo aqui do Porto, eu já fiz esse também, depois vou falar sobre os caminhos que eu fiz. Sai aqui do Porto, são 250 quilômetros, né? O caminho francês, a partir de Saint-Jean, são 770, que se faz normalmente em 30 dias, e esse aqui do Porto se faz em 10 a 12 dias, saindo do Porto e vindo aqui Póvoa de Varzim, o mais tradicional é aqui por Rates, Barcelos, Ponte de Lima, Valença, entre Valença e Tui são as cidades fronteiras aqui entre Portugal e Espanha. Em Tui se entra aqui na Espanha, e Redondela, Pontevedra, e vai aqui Padrón e Santiago. Tá? Bom, aqui eu já vou dar um pulo aqui, aproveitando, depois eu vou tirar do ar aqui a apresentação para nós nos vermos, depois eu volto no final com algumas fotos, mas aqui tem tudo que é necessário para que um peregrino, o necessário e suficiente, não se deve levar nada a mais e nada a menos do que está aqui nesta foto, né? E isso aqui já faz parte de um dos itens da minha apresentação aqui, que é a preparação para o caminho de Santiago. O que acontece? Quando a gente decide fazer o caminho, normalmente a gente decide fazer o caminho, mas raramente alguém decide e vai em 30 dias lá para o caminho. A gente decide, mas tem uma lenda lá no caminho, que a gente ouve lá e que a gente lê nos livros sobre o caminho, que existe em abundância, que a gente vai para o caminho quando é chamado pelo apóstolo Tiago. Então, a gente precisa fazer uma preparação muito boa e muito cuidadosa para não chegar lá e não ter sucesso na missão de ir até Santiago. Então, aqui, por tudo que eu li e aprendi, e depois o que eu aprendi, principalmente no primeiro caminho, nós não devemos levar mais do que está aqui em cima dessa mesa. Ou seja, para resumir e não tomar muito tempo, são 3 mudas de roupa, uma no corpo e 2 na mochila. Aqui está a mochila, uma mochila de 45 litros. Então, aqui são 2 mudas de roupa, assim, as que a gente precisa lavar todos os dias. 3 mudas, uma no corpo e 2 na mochila. São 2 meias, 2 conjuntos de meia, uma meia de algodão e uma meia de nylon, que a gente usa 2, uma bota com 2 números maior do que o nosso, 2 cuecas, um crocs, e isso aqui é tudo de calçado, uma toalha, um gorro, né, um impermeável, 2 camisetas, né, um moletom, um impermeável, uma capa,
um saco de dormir, uma necessaire com material de higiene, uma com material de saúde, né, curativos, paradrapo e tal, um cantil, pochete, meia e deu. Aqui é a credencial para a gente ir carimbando no caminho as paradas para provar lá depois que a gente caminhou. E aqui está o peregrino com a mochila nas costas. Eu vou, então, parar o compartilhamento para nós conversarmos mais um pouco nos vendo. Por que se faz o caminho de Santiago? Eu fiquei sabendo do caminho de Santiago em 1999 por um colega da Secretaria da Fazenda. E esse colega me falou no livro do Paulo Coelho. Eu não sabia o que era o Caminho de Santiago, e o colega me falou, olha, tu nunca não leu o livro Diário de um Mago? Eu fui correndo para a livraria, comprei e li. Lá o Paulo Coelho conta a sua peregrinação no Caminho de Santiago, mas ele mistifica bastante, né? Ele romanceia o Caminho de Santiago, mas ele conta, e fez, e provavelmente fez, né? Mas ele conta que nos Pirineus ele enfrentou lá algumas dificuldades, ele foi apresentado para um guia, mas, em resumo, pelo livro do Paulo Coelho, eu me interessei pelo caminho, e só fui chamado em 2005, justamente provocado, o Luciano estava falando aqui no isso, que pretende ir com o filho em 2025, eu fui provocado pelo meu filho, que se inteirou da história dos Templários, e lá tem história dos Cavaleiros Templários, tem vários vestígios dos Templários, onde tem um castelo em Ponferrada, muito interessante, foi construído pelos Templários. Então, em 2005, se oportunizou, e eu fui em 2005. O que acontece no Caminho de Santiago? Por que seria interessante? Por que as pessoas se interessam pelo Caminho de Santiago? E o que a gente ganha? Qual é a consequência? Para mim, teve ganhos físicos, espirituais, emocionais e mentais. Tá? Físicos, porque a gente ficar 30 dias, e eu falo aqui do caminho francês. O primeiro caminho que eu fiz em 2005 foi o caminho francês, lá de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela, em 29 dias. Por que tem ganhos físicos? Obviamente, porque a gente caminhar quase 30 dias, a uma média de quase 30 quilômetros por dia, ou a gente desiste no início, ou se fortalece, e quando chega no fim, estamos em plena forma. Né? Então, tem até uma outra lenda lá do caminho, que eu vou adiantar aqui, que é a da Semana das Dores. Então, quem já fez o caminho sabe que o primeiro dia a gente não sente quase nada, porque estava acostumado a caminhar aqui na preparação um dia, falha 2, caminha mais um dia, 20 quilômetros, com mochila nas costas. Chega lá, a gente caminha 30, no primeiro dia sente pouco. No final do segundo dia que a gente começa a sentir, porque aí são 2 dias seguidos, e o organismo começa a reclamar. Então, a primeira semana é chamada de a Semana das Dores. Né? Quem não desiste até o final da primeira semana, aí se fortalece e enfrenta e vai embora. Mas na preparação, bom, então eu estava falando, ganho físico, mental. Por que há um ganho mental? Se a gente vai para o Caminho de Santiago, e em 2005 eu estava numa função importante aqui no Estado, que trabalhava mais do que 10 horas por dia, mas para fazer o caminho lá, a gente tem que se desligar de tudo daqui. E aí é um ganho mental, porque a gente faz, de fato, um retiro. A nossa única preocupação é cumprir a missão e chegar no fim do dia naquele plano que a gente fez para aquele dia. Né? A gente não sabe nem se... A gente nem pensa em 5 dias depois, é naquele dia.
chegar na quilometragem do dia, lá na meia-tarde, chegar no albergue, tomar um banho, mudar a roupa, lavar a roupa do dia, porque nós estamos com 2 mudas na mochila e uma no corpo, a gente chega, tem que lavar, bota uma da mochila e lava a outra. É assim que tem que ser. Então, é o ganho físico. E o ganho espiritual, né, para quem não acredita em nada, também tem um ganho, e eu encontrei no caminho, a gente encontra no caminho pessoas do mundo todo, e encontrei algumas pessoas que não tinham nenhuma crença religiosa, estavam lá para conhecer, né? Mas quem acredita em alguma energia superior vai encontrar no caminho muitos sinais dessas energias. Eu não tenho dúvida, e provavelmente quem já fez, se algum dos nossos participantes aqui já fez, e o Luciano já fez, pode testemunhar que a gente encontra sinais, e vários sinais, da existência dessa energia que está entranhada em séculos de peregrinações, né? Então, ganho físico, mental e espiritual, né? Quais são as lendas lá do caminho? Uma é do chamado e a outra é da volta, né? Eu não conheço, pelo menos, e aqui está uma testemunha aqui conosco, é o Luciano, eu não conheço pessoas, peregrinos, que não tenham feito o caminho e que não voltaram ou que não pensam em voltar, né? E eu vou dizer, o meu filho, na época, em 2005, tinha 22 anos. Quando terminamos o caminho francês, ele falavam lá de voltar, as pessoas que a gente conhece e encontra no caminho, e ele me dizia lá, assim, não, eu não vou voltar, eu até te dou toda a força, talvez até venha aí num apoio, num carro de apoio, te dou força, mas eu não vou voltar. Pois em 2012, a segunda vez que eu fiz o caminho português, ele fez antes de mim. Eu fiz o português em junho, ele fez em fevereiro, que foi uma época que ele teve conseguiu tirar 15 dias de férias, foi antes de mim, né? Então, é assim, e a gente, quando faz a segunda vez, acha que não vai fazer mais, quando faz a terceira, acha que não vai fazer mais, e eu acabei fazendo 5 vezes o caminho, 2 vezes o caminho francês, uma em 2005, outra em 2014, e 3 vezes o caminho português, uma em 12, uma em 15 e uma em 18. E ainda fiz o caminho de Finisterre, que é uma outra peregrinação que tem de Santiago até o Atlântico, que dá 100 e poucos quilômetros, se fazem 3 ou 4 dias, né? Que também é muito interessante, tem vistas maravilhosas, né? O que mais que eu poderia falar? Nós estamos com quase 30 minutos, mas então vamos às curiosidades do caminho. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. A lenda do chamado da volta, a Semana das Dores, já falei. O Galo de Santo Domingo de la Calçada. Não sei se o Luciano chegou a parar em Santo Domingo de la Calçada. Santo Domingo de la Calçada, a gente chega lá no 9º dia de caminhada no caminho francês. E tem, depois eu vou mostrar aqui uma foto, dentro da catedral, uma catedral grande lá em Santo Domingo, e num altar secundário tem uma gaiola com um galo e uma galinha, né? Sempre, claro, evidentemente, eles trocam, eu fiquei sabendo que trocam a cada mês, eles trocam o casal de aves, né? E quem lê livros sobre o caminho sabe dessa lenda, né? E o que se diz é que, eu não vou me deter aqui na lenda, porque eu vou demorar minutos preciosos aqui que nós vamos ter, mas o que diz é que o peregrino que ouve o galo cantar vai ter sucesso e vai chegar no
no destino, vai fazer o caminho dentro do planejado e vai chegar até Santiago de Compostela. E quando nós entramos na catedral, primeiro nem estava difícil de achar onde era a gaiola, até que nós encontramos, e quando nós vimos, o galo em seguida começou a cantar. Nós ficamos olhando, em seguida começou a cantar, e por acaso, eu não sei, cantou 12 vezes. Eu me criei no campo até os meus 10 anos, e a gente sabe que galo canta, mas cantar 12 vezes assim, em sequência, uma atrás da outra, é uma coisa inusitada, né? E eu, como estava com um problema, depois, se tiver tempo, eu vou falar do meu problema do joelho. Desde o primeiro dia eu estava com um problema, uma distensão no joelho, que eu já vacilei aqui no treinamento e fui lá meio ruim. Eu achei que aquilo era um sinal dizendo que do 9º dia que eu ia sentir dor até o 12º dia, né? Mas aí não foi isso que aconteceu, porque eu fiquei com dor até o 17º dia. Depois é que eu fui entender a mensagem do galo. Mas então tem isso é uma curiosidade do caminho, né? Tem a lenda do galo. Uma outra curiosidade do caminho, curiosidade ou fato interessante, né? Em Carrión de los Condes, deixa eu ver qual é o dia que eu cheguei em Carrión de los Condes, no 15º dia, eu ainda com a perna machucada, nós saímos de Población de Campos, que é o povoado que nós dormimos, eu e meu filho, e 6 quilômetros depois era Carrión de los Condes. Nós andamos uns 2 quilômetros, e aí numa estradinha secundária começamos a ouvir miado de gato, e atravessamos a rua, né? Era uma estradinha que passava carro e tal, e vimos assim, numas macegas, 4 filhotes de gato, sim, recém-nascido, devia ter, sei lá, uns 10, 15 dias, né? Nós fazendo o caminho de Santiago, né? Assim, puta, como é que tu vai deixar esses bichos aí? Vão morrer, porque era longe de casas e tudo, provavelmente alguém tinha deixado. Nós pegamos os gatos, pegamos uma sacolinha, botamos os bichos dentro, mas eles saíam, foi uma dificuldade, a nossa ideia era bater na primeira casa que a gente conseguisse, mas fomos até o povoado sem nenhuma casa. Chegamos no povoado, falamos com alguns transeuntes lá, e a única ajuda que nos deram foi sugerir que nós levássemos para um convento de freiras que tinha lá, as monjas. Ele disse, leva nas monjas. Aí nós fomos, batemos lá, e veio uma freira, a gente explicou que tinha encontrado os gatos e tal. Ela ficou com os gatos, diz que ela até tinha uma gata lá, que ia ver se... Uma gata que recém tinha dado cria, ia ver se... Em resumo, ficou com os gatos, e aí nós andamos mais um pouco, paramos para almoçar e fomos ler sobre Carrión de los Condes. Carrión de los Condes, na história do Caminho de Santiago, tem menção, registros, de que muitos reis fizeram o Caminho de Santiago, que muitos santos fizeram o Caminho de Santiago. E o São Francisco de Assis fez o Caminho de Santiago, e ele parou por um tempo, porque ele não fez o caminho como nós em 30 dias, ele foi por vários tempos, e ele parou neste convento onde nós deixamos os gatos. Então, vejam que são histórias que quem não acredita vai dizer que é mera coincidência, mas São Francisco de Assis é o que se preocupou com os animais, né? Então, pode ter sido um sinal para nós, um teste, dizer, olha, está aqui, é pegar ou largar, né? Vocês vão pegar os gatos e vão receber o sinal de que não foi por acaso, né? Então, esse é um dos fatos ou das curiosidades
que eu queria comentar com vocês. Uma outra é o seguinte: tem num albergue em Rabé de las Calçadas, o nome do lugar, que a gente passa no segundo dia, tem uma frase muito interessante que diz assim, para o peregrino: em Saint-Jean começas. E essa frase assim está diretamente relacionada com a vida da gente. E o caminho é como as fases da vida da gente. Em Saint-Jean começas. No Sebreiro, e o Sebreiro eu vou falar sobre ele também, que é a maior, o maior trajeto, a maior ingrimidade, digamos assim, a maior subida em pouco tempo. A gente sobe 800 metros de altitude em 8 quilômetros. Só que quando a gente vai, o Sebreiro é no 24º dia, então a gente já está super condicionado. Foi barbado. Os Pirineus é mais difícil, porque os Pirineus a gente sobe no primeiro dia. Né? E os Pirineus 1.200 metros de altitude. E é durante todo o dia, praticamente. Quando começa a descer, a gente já está em Roncesvalles, e aí para. Mas então a frase diz: em Saint-Jean começas, no Sebreiro maturas, ou amadureces. Na Galícia, aí já faltando 100 quilômetros para Santiago, na Galícia te tornas sábio, e em Santiago vais usar a tua sabedoria. Então, é bem assim que acontece. Nos 3 primeiros dias do caminho, a gente está lá como uma criança, achando tudo novidade, achando que vai estar tudo certo, que não vai ter dor, que não vai ter bolha, que não vai ter nada. Aí, quando começam as dores, a gente leva assim um choque, aí tem aquele sentido de quando a gente está saindo da adolescência, né? E aí a gente começa a amadurecer, aí chega o Sebreiro. Na Galícia, a gente aprendeu, já conheceu o corpo, né? E eu estava dizendo para o Paulo, numa conversa que a gente teve, a gente é obrigado a aprender a sentir o corpo. Às vezes a gente começa a caminhar e aparece uma dor nova, né? Imagine a gente todos os dias caminhando, média de 30 quilômetros por dia, né? de 25 a 30, mas teve dias que caminhei quase 40 e teve dias que eu caminhei 20. A gente começa a caminhar e aparece uma dor nova. Opa, acho que eu estou pisando mal. Até a gente vai e aprende a conhecer o corpo, né? Então, essa frase do albergue da Galícia é assim, muito interessante, né? O Sebreiro, então, é essa subida íngreme, né, que muita gente desiste antes de chegar no Sebreiro, né? Porque nós subirmos 800 metros numa aclividade de 10%, né, é mais do que caminhar numa esteira inclinada, né? Só que lá, depois do Sebreiro, nós temos vistas maravilhosas, né? Tem, assim, tudo vale a pena no caminho de Santiago. Mas tem um detalhe da preparação que eu esqueci de falar, que é a questão dos pés, né? O que tem de mais importante para quem pensa em fazer o caminho é pegar um guia interessante, e tem vários, né? Eu posso até indicar um depois, sobre toda a preparação que a gente tem que ter, tanto física antes, quanto os cuidados com o que levar, e principalmente com os pés. O calçado tem que ser adequado, a meia tem que ser adequada, porque qualquer atrito que nós tivermos pode gerar uma bolha, e se gerar uma bolha, é como furar um pneu do carro, né? Nós vamos ficar bem prejudicados, né? Então, o primeiro mandamento é o seguinte: se nós estamos caminhando
já andamos 25 quilômetros, e falta 1 quilômetro para chegar no povoado, e a gente está enxergando o povoado, mas começa a haver um atrito no pé, a gente começa a sentir um desconforto, tem que parar imediatamente e acabar com o atrito, né? Tirar as meias e botar ou um esparadrapo ou vaselina. Então, botando o esparadrapo, nós protegemos, botando vaselina, nós facilitamos o atrito, né? E é assim que, às vezes, muita gente tem problema, porque não faz isso. Eu não tive nenhuma bolha nos 5 caminhos que eu fiz, né? Consequência do cuidado. Bom, nós estamos com 18h39. Eu acho que nós abriríamos, né, Paulo? E se ninguém tem perguntas, ou mesmo tendo perguntas, eu já poderia colocar aqui as fotos que eu tenho para mostrar. Eu vou sugerir, Pedro, que tu podes ir, a gente pode conciliar as duas coisas, tu pode ir mostrando as fotos e, ao mesmo tempo, a gente permite a interação contigo, aí, trocar ideias, né? As perguntas. Tá. Pode ser? Pode ser. Bom, estão vendo a tela? Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Então, achei que não tinha compartilhado. Tá, agora está ótimo. Tá. Bom, aqui é a saída do caminho francês, aquele pórtico ali com o relógio lá em cima, é a saída, é o marco zero do caminho francês em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Tá? Aqui está eu com a mochila nas costas, o bonezinho, e aqui um cajado. Aliás, isso aqui já é o cajado do peregrino moderno, né? São os walk sticks, né? E por que o cajado? Isso é curiosidade que eu gostaria de falar para vocês também. Ali eu tenho um cajado de madeira que eu usei no primeiro caminho, e aqui já os de o walk stick, porque por incrível que pareça, é muito importante, especialmente nas subidas, nos ajuda muito os walk sticks para nos empurrar para cima. Eu dizia, quando eu comecei a usar os walk sticks, que foi na minha segunda caminhada em 2012, eu dizia, olha, é uma covardia tu subir com o walk stick, né? É muito mais fácil, né? É como nadar com o pé de pato, viu? Fica muito, muito tranquilo e ajuda a distribuir o peso. Tá? Bom, aqui nós temos uma foto lá em cima nos Pirineus, isso só para terem uma ideia da beleza que a gente desfruta, e por que eu disse que é um retiro, porque a gente não pensa noutra coisa, a gente não pensa nos problemas daqui, a gente só liga para a família uma vez por dia, lá no final do dia, manda algumas fotos, e agora, em 2005, não tinha tanta facilidade como tem agora, para a gente mandar fotos e se comunicar. Aqui é lá de 2005, os cajados, né, cajados tradicionais de madeira, eu e o filho entrando aqui numa trilha, né? Aqui é o galo que eu falei para vocês da catedral lá de Santo Domingo de la Calçada. É assim que ele está montado lá essa gaiola aí dentro da catedral. Aqui a Cruz de Ferro é um outro ponto interessante do caminho, é o ponto mais alto do caminho de Santiago, a altura de 1.400 metros, né? Mas como a gente chega na Cruz de Ferro já lá 2 dias antes do Sebreiro, lá pelo 20º dia, a gente também tá firme, né? Já não sente a puxada, né? É incrível, a musculatura, as pernas da gente parecem uns guindaste, né? Vai que sem muito reflexo.
Aqui, o castelo de Ponferrada, que eu disse que foi construído pelos Templários. Claro que ele já está aqui, nós temos sinais, né, de reconstrução, ele foi restaurado, né? Mas na visita ao castelo a gente vê muitas partes originais dele. Aqui subindo o Sebreiro, então, só para terem uma ideia da ingrimidade ali da subida, né? E ali eu estava com 2 cajados, vejam que eu estava com 2 cajados, meu filho me emprestou dele, porque ainda subindo o Sebreiro, não, minto, o Sebreiro foi no 24º dia, eu estava mesmo para me poupar, mas na época que até o 17º dia, muitas vezes eu fui com 2 cajados para ajudar a aliviar um pouco o peso da perna esquerda. Aqui, o mapa e o Sebreiro ficam aqui nessa altura, ó, já perto, relativamente perto de Santiago. E aqui a chegada lá, depois de 772 quilômetros, né, a catedral, e aí é uma emoção muito grande na chegada. Quem já foi... A catedral, eu não preparei, o tempo é exíguo, né, mas podia ter mostrado fotos. Na frente da catedral tem um pátio, né, um pátio bem grande, uma praça, mas é assim, como é que eu vou dizer? É um largo, né, que na frente da catedral tem o hotel, não, na frente da catedral tem um órgão público, mas com prédios bem antigos, assim, e à direita tem um hotel, que é o Hotel dos Reis Magos, que é um hotel bem antigo também, né? E esse largo na frente da catedral é muito cheio de energia, né? Os peregrinos chegam, no dia que chegam não querem sair dali, aí vão, se instalam, voltam para assistir a missa do peregrino, vêm para ali, ficam até anoitecer, então a gente encontra os peregrinos que a gente cruzou pelo caminho, e é incrível o que a gente faz de amizades com pessoas do mundo todo, né? Aqui uma outra foto lá da frente da catedral, isso de 2005. Aqui no subterrâneo da catedral, no subsolo, que está a urna com os restos mortais do apóstolo, né? Então, também é um lugar que a gente sente uma energia bem, bem importante, né? Aqui uma outra curiosidade, todo mundo vai lembrar que nas missas tem um incensário que o padre coloca num momento lá, eu acho que é antes da Eucaristia, coloca um incensário, não sei se é em todas as missas, não são em todas as missas, mas coloca ali um braseiro e coloca um incenso, né? Pois lá em Santiago, o incensário, eles chamam de botafumeiro, é algo enorme, né? Que precisa ser levantado por 6, eu não sei se são, não lembro se são 6 ou se são 8 membros ali da igreja, que levantam por aquela corda, e ele faz um balanço assim impressionante. Eu não vou ter tempo aqui de mostrar, eu tenho gravado, não vou ter tempo de mostrar, mas faz um balanço impressionante em toda a frente do altar. Aqui é a credencial do peregrino, né, que lá para o caminho francês, e pelas paradas que a gente teve vários carimbos, tivemos que pegar um complemento aqui, duas credenciais. Então, é a credencial do peregrino. Eu mostrei lá naquela foto da mesa lá fechada. Então, em cada albergue que a gente fica, vai um carimbo. Depois, quando chega lá na Catedral de Santiago de Compostela, para a gente receber o certificado de que fez o caminho e fez a partir de onde, com quantos quilômetros, etc., eles olham os carimbos que nós temos aqui na credencial, e isso é uma prova de que a gente fez o caminho a pé, né? Aqui eu não mostrei também, mas no meio do caminho lá, um pouco depois do 11º dia,
tinha, não sei se ainda existe lá, mas tinha uma poesia num muro, e eu peguei 2 estrofes dessa poesia para colocar aqui no fim de uma apresentação mais longa que eu tinha feito, que diz o seguinte, eu não sei se vocês conseguem ler aí, mas diz assim, numa tradução livre aqui do espanhol: peregrino, quem te chama? Que força oculta te atrai? Não é o campo das estrelas, nem as grandes catedrais. A força que a mim empurra, a força que a mim atrai, nem eu sei explicar, só o lá de cima é que sabe. Então, realmente tem uma coisa no caminho de Santiago que começa a puxar a gente para lá, né? Quem já fez uma vez, dificilmente deixa de fazer mais uma ou acaba ficando com vontade de fazer. Bom, aqui é o caminho português em 2018. Eu e a minha esposa fizemos aí em 18, ela me provocou para fazer. E aqui, uma coisa que eu acabei não ressaltando, vejam aqui uma seta amarela. Essa setinha amarela é um dos símbolos do Caminho de Santiago, e ela nos acompanha por todo o caminho. Nós não precisamos nem de mapa, nem de guia, né? É só prestar atenção nas setas, né? Quando se vai entrar numa trilha nova, ou vai até pelo meio de cidades, por todo o caminho tem. E quem reforça, quem pinta essas setas, são as associações de amigos do caminho, que tem né, ao longo de todo o caminho, em todas as cidades, e tem, inclusive, aqui em Porto Alegre, tem uma associação dos amigos do caminho de Santiago de Compostela, né? Eu vou te sugerir agora que à medida que nós estamos nos aproximando das 19 horas, eu acho que nós poderíamos franquear agora, se tu permitires. Sim, eu concluí justamente nesse momento. Então, está inscrito Presser. Está com a palavra, Presser. Flávio, meu querido. Bem. Tá aí, Pedro. Prazer em revê-lo. Igualmente. E principalmente com saúde, né? Mas Pedro, assim, uma curiosidade, eu li ali os apetrechos que são necessários para fazer o caminho da Compostela e estranhei a ausência de que é um rolo de papel higiênico. Como é que se faz as necessidades ao longo do percurso? Do campo aberto, assim? O rolo de papel higiênico não estava ali em cima da mesa, porque nós compramos no primeiro povoado antes de sair. Mas nós precisamos levar o rolo de papel higiênico. Agora o caminho ele é tão estruturado que só tem um trecho no caminho francês, que eu não sei se agora ainda está assim, mas talvez esteja, só tem um trecho que se anda 17 quilômetros sem nada. Mas, no mais, a cada máximo 5 quilômetros tem um povoado ou tem um trailer, né? Então, dificilmente, claro, para fazer o número 1, a gente não se aperta, né? Inclusive as mulheres, né? Vai no matinho e tal. O número 2 é mais complicado. Mas aí tem estrutura no caminho que resolve. Mas o rolo de papel higiênico é indispensável. Não tenha dúvida disso. Tá bom. Isso aí, obrigado, Pedro. Tranquilo. Eu vou aproveitar já passo a palavra para o Vladimir, eu vou aproveitar que nós estamos aqui na parte da infraestrutura necessária. Quando tu mencionaste, Pedro, nas mudas de roupa, que deve levar apenas a roupa do corpo e mais 2, porque tu vais mudando, vais lavando. Então, a pergunta é essa. Evidentemente que em alguns momentos tu não vais ter sempre sol, tu vais ter, inclusive, períodos de chuva. Como é que tu seca a roupa lavada? Bom, por isso que são 3 mudas, né? Porque nós temos que ter uma folga
de um dia, a gente lava ou de 2 dias, né? Mas pelo menos a folga de um dia, né? O que acontece? Se tu não consegue secar, e o caminho é tão aparelhado que nos albergues, normalmente, tem máquina de lavar roupa que centrifuga, tá? Eu confesso que poucas vezes eu tive que lavar roupa em tanque, e aí, quando a gente lava a roupa em tanque, aí fica mais complicado de secar, porque a lavadora tem esse centrifugador e tal. Mas tu lava, normalmente a gente chega no meio da tarde, né? Se não tem sol, a gente bota secar dentro de casa, no albergue, a gente pendura, tem que levar. Claro, eu não os detalhes do que estava dentro daquela nécessaire, eu não falei, mas tem que levar, isso está tudo nos apetrechos que tem que levar, uma corda de nylon, uma corda de nylon e prendedores de roupa, porque a gente pendura nas camas do albergue. Quando não tem sol, os albergues são floreados de roupa dos peregrinos. Então, ele fica secando durante a noite, e os albergues, normalmente, quando é inverno, eles têm calefação, e durante o dia, o que não secou, o que é, por exemplo, meia, o que costuma não secar é meia de algodão, aquela meia que vai por fora. Por fora, que eu digo assim, o cuidado com os pés é recomendado que se bote uma meia de nylon, por isso que o calçado tem que ter 2 números a mais, uma meia de nylon e uma meia de algodão por cima da de nylon. A meia de algodão demora para secar. Então, a gente pendura na mochila, e eu tenho fotos com a roupa secando, caminhando, e a roupa secando. Meia e cueca. É muito comum a gente ver o peregrino caminhando com meia e cueca pendurada, sem problema nenhum, tá? Essas são as roupas que se lava todos os dias. Meia, cueca e a camiseta. É o que se lava todos os dias. E a calça bermuda. A calça é calça bermuda, tá? Então, calça bermuda são duas. Então, porque aí tu não precisa lavar todos os dias. Lava quando tem uma emergência, ou quando sua, ou quando molha, enfim. Tá? Perfeito. Vladimir. Bem, primeiro cumprimentá-lo, Pedro. Muito boa a tua informação a respeito do assunto. Eu fiz o caminho de Santiago, mas eu fui de ônibus só lá em Santiago. Não, mas conheceu e viu vários peregrinos lá. Exatamente. Eu queria te perguntar realmente o preparo para conseguir. E tu já arrancaste no primeiro de 700 e pouco. Porque eu me considero, a vida inteira eu fiz academia, corri, tal, mas eu fico pensando, né? Tu fazer, e a gente verifica lá o que tem que subir, né, e descer nos caminhos, e percorrer 30 quilômetros por dia, 20, né, em condições mais complicadas. Esse preparo aí, tu tem que ficar meses se preparando, né? Isso que eu quero saber, porque não adianta tu correr 5 quilômetros por dia, tal, 3 vezes por semana, porque tu chega lá, são 30 quilômetros, mais 30, mais 30. Né? Realmente, eu nunca me motivei, né? Porque eu acho um negócio, eu cumprimento quem consegue, mas eu nunca me motivei para tanto. Sim. O caminho é assim, ó, para os 5 caminhos que eu fiz mais ou menos a mesma preparação. Pelo menos 2 meses antes, tu pega a mochila e bota 10 quilos em cima, 10 quilos dentro da mochila. Né? Se tu pode até, não precisa botar tudo que vai para o caminho, né? Mas bota algumas roupas ali, tal, bota a garrafa d'água, tal, bota na balança 10 quilos e faz pelo menos 20 quilômetros. Eu saía daqui do Jardim Botânico e ia até o Barra Shopping, que é 10 de ida e 10 de volta, e fazia isso, assim, ó, e fui intensificando. Né? Fiz os 20 na primeira semana,
Depois passei a fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sempre os 20 quilômetros. Mas mesmo assim, nos primeiros dias, lá no terceiro dia, lá, a gente sente um pouquinho. Depois condiciona e aí vai. A preparação básica é essa, não tem outra, né? Porque aí tu amacia a bota, tu testa a mochila e te acostuma com o peso, testa o equipamento, aprende a andar com os sticks e ver. Quem me provocou para ir a segunda vez, em 2012, no português, foi o sogro da minha filha, né, muito amigo meu, e ele tinha dificuldade para manejar os sticks e aprendeu, chegou lá e viu que era muito importante, muito interessante. Antes de terminar, eu quero contar a história do galo e da minha dor até o 17º dia para encerrar depois das perguntas, viu, Paulo? Obrigado. 1 minuto eu conto. Perfeito. Continua à disposição aí. Quem quiser formular perguntas, ou também, Luciano, trazer um pouco da tua experiência. Vamos lá, Luciano Chedid. Olha, a minha preparação, falando da preparação, também não foi muito diferente. Eu saí aqui da Zona Sul, eu moro aqui na beira do rio, e eu ia até Alto Petrópolis, né, com mochila. Era um maluco andando pela cidade, né? Sim. É isso que a gente se sente, né, Luciano? Ainda mais imagina com os sticks aqui, ó. E eu também fiz com cajado lá, agora eu vou com os sticks, né? Mas a preparação é fundamental, né? Realmente se acostumar e adequar o equipamento à jornada que vai enfrentar, né? Carregava muito pouco peso, né? E eu ainda tinha o único problema que eu tinha que carregar o meu CPAP. Aquele troço pesava pra caramba, né? Agora eu descobri que, graças a Deus, eles fizeram um CPAP portátil. Vou ter que carregar menos peso agora, na próxima vez. E as amizades que se fazem são incríveis, viu? Eu fiz amizade ali com uma italiana e um porto-riquenho, né? Até hoje a gente se comunica via Facebook, né? Via WhatsApp, a gente está sempre em contato, a gente formou uma irmandade mesmo, né? A ponto da gente chorar junto, rir junto, né? Realmente o caminho é muito emocionante, né? Agora eu estou querendo, por isso que eu levantei a mão aqui, Paulo, eu quero dicas para o português. Quem fez o francês não tem problema no português. E se tu vai pelo tradicional, o ponto mais complicado ali é o Rubiães, que é uma subida lá na Serra do Rio Labruja. Ali é o que tem de mais difícil, se não me engano, é em Portugal ainda, eu acho que é no 5º, 6º dia, mas é um caminho muito tranquilo, muito legal, né? E a gente faz bem fácil, porque são 200, o guia do caminho diz que é 240, mas eu medi ponto a ponto, dá 260, tá? Mas ali fica 250, né? Dá para fazer tranquilo em 10 dias, né? Mas se quiser assim, um pouco mais de tranquilidade, faz em 11, 12, enfim. E uma coisa legal, só para completar a tua brilhante exposição, Pedro, é que tem um sistema também de despacho de mochila fantástico, viu? Então, se a pessoa se aperta ali, viu, Vladimir, tu que tem medo dessa preparação, se tu te aperta, tu despacha a mochila, né? Faz o planejamento, olha, vou parar em tal albergue, e o sistema funciona mesmo, né? Tu abre um envelopezinho, tu coloca ali dentro 3 ou 5 euros, coloca o destino para onde tu vai, e quando tu chega lá, a mochila está lá. Eu via muitos peregrinos chegando e ratificando isso, que é muito confiável, muito confiável. Todas as empresas que trabalham no caminho, extremamente confiáveis. Pode colocar o dinheiro ali, que a tua mochila vai estar lá, né? Sim. Aí leva só uma mochila com o que vai precisar durante o dia.
Desculpe, Vladimir. Apenas disse que então tem essas facilidades aí, tá bom. Tem. O que eu ia dizer? Luciano, ok? Quer mais alguma questão ou não? Eu quero fazer uma pergunta para ti, Pedro. Esse chamado, essa vontade de voltar, né? Essa visa atrativa, né, do caminho, né? Você apontou ali vários aspectos do teu desenvolvimento físico, intelectual, emocional, psicológico, né? E tu acreditas que a cada chamado há um chamado para renovar isso? Sim. Não, cada vez que a gente vai é um caminho diferente, né? E tu vai com um sentido diferente, tu vai com uma concentração diferente, né? Eu, em 2000, no caminho de 2015, porque o de 12 foi o sogro da minha filha que me convidou. Em 14, ele gostou tanto, começou a me provocar para fazermos o francês. Eu fiz com ele também, e aí eu fui, o francês eu fiz padecendo lá 17 dias. Fui de novo para apreciar o caminho, para desfrutar o caminho, para curtir o caminho, e consegui, realmente, né? Eu só tive dificuldade no primeiro, em 2005, com o joelho, porque era uma lição que eu precisava ter, né? Depois apreciei o caminho. Em 14, foi a quarta vez, foi o segundo do português que eu fiz, o meu filho me convidou para ir, me provocou, o terceiro dele e o segundo português dele, aí fui junto com meu filho de novo. E ele teve problema nos 2 joelhos, em 14. Ele me ajudou no primeiro que nós fizemos juntos, lá no de 2005, e eu ajudei ele em 2014. Né? Eu fui, além de ir para eu fazer alguns pedidos, que eu estava numa fase meio complicada, afetivamente, até abrir para os amigos aqui, eu estava num processo de separação e tal, depois casei de novo, mas deu tudo certo e eu fui com esses 2 sentidos, eu fui com esse sentido lá para mentalizar, e acabou meu filho estourando os joelhos, eu ajudando ele, né, retribuindo lá de 2005. E 18, a minha esposa, já do segundo matrimônio, provocou e nós fomos. Né? Então, cada caminho tem um motivo, né? Aparece um motivo para tu voltar, e um motivo bem significativo. Né? Mas a questão do galo de Santo Domingo e dos números cabalísticos, número 12, etc. O nosso plano era fazer o caminho em 30 dias, aquele caminho de 2005. Chegou no 17º dia, eu me declarei limitado, né? Tive uma conversa com o santo, com o apóstolo que me levou para lá, na noite do 17º dia, e entreguei os pontos. Eu digo, olha, eu sou fraco, sou limitado, estava me achando demais, né? Então, se é para eu ter uma lição, eu tive essa lição, né? Se ainda não foi suficiente, amanhã eu vou sentir dor e vou voltar para Porto Alegre. Vou abortar a missão e depois eu volto. Mas se a lição já foi suficiente, amanhã eu não sinto dor ou sinto alguma coisinha suportável como um sinal de que as coisas vão melhorar. Muito bem. Pois no 18º dia, eu não senti nada. Nada. Tá? E não era uma dorzinha, assim, era uma dor que me fazia puxar a perna, né? Era complicado mesmo. 18º dia, nada. 19º, nada. 3 dias depois que eu estava sem dor, nós chegamos à conclusão que
alguma coisa tinha acontecido que estava curado, que não era por acaso, não era cuidado, não era mudança de meio de caminhar e tal. E aí nós começamos a andar mais rápido. E aí encontramos uns brasileiros, 2 paulistas, que estavam andando muito rápido, e nós, nos 4 últimos dias, acompanhamos esses paulistas. Chegamos lá um dia antes do previsto, lá em Santiago. Fizemos em 29 dias. Depois que nós chegamos, eu fui fazer as contas, me lembrei do galo, e cheguei, e aí eu enxerguei que eu andei 12 dias sem dor. É uma coisa assim, pode ser engraçado, né? Pode ser um sinal, pode não ser e tal, mas o fato é que aconteceu isso, né? E eu esperava que aquilo fosse um sinal, que 12 dias eu ia andar com dor e ia melhorar. Até fiquei meio chateado, puxa vida, não é nada disso, né? Não tinha nada a ver. E depois eu fui ver que tinha. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui como mensagem é o seguinte: muda a vida da gente o caminho. Olha, muda em vários aspectos. Até quando eu estou correndo aqui na academia, né? Ou quando eu estou correndo na rua, porque eu ainda dou umas corridinhas, estou com quase 70, mas ainda caminho, ainda dou umas corridinhas assim, de uns 20 minutos e tal. Quando eu estou meio com preguiça, até nesse detalhe, quando eu estou meio com preguiça, eu digo assim, mas hoje eu não vou correr os meus 20 minutos. Aí eu penso no caminho, eu digo, não, mas falta tão pouco, eu já estou lá, falta só 10 minutos. É como quando a gente está no caminho e está faltando 5 quilômetros. E tu diz, puxa, ainda falta 5. Não, mas eu tenho que ir e já está perto. Daqui um pouco vai faltar 3, a gente enxerga o povoado, daqui um pouco chega. A gente aprende a se superar e a gente aprende que a gente é muito mais forte do que imaginava. Né? Isso são lições que a gente traz para o resto da vida depois de fazer uma vez o caminho. Muito bem. Nós estamos agora com 19h10, mas eu ainda quero assegurar, se algum dos participantes quer fazer alguma pergunta, faça. Onélio, por favor. Boa noite a todos. Eu, na realidade, estou vendo o Chedid aqui, uma satisfação, meu amigo, tudo bem, meu amigo? Eu me inscrevi só para fazer um testemunho. Eu não fiz o caminho de Santiago de Compostela, mas tive a oportunidade de estar em Santiago em mais de uma ocasião e assistir a Missa do Pelegrino. Nas ocasiões que estive lá, sempre quis assistir a Missa do Pelegrino. E a primeira vez que assisti, foi algo assim impressionante, aquela aura criada, aquele ambiente criado, né? Que é primeiro uma diversidade de pessoas, né? Que chegam ali e se encontram, e depois saem, se encontram naquela praça, né? Que é impressionante aquilo. E é um sentimento de vitória, me parece, né? Não sei se essa é a palavra, mas é de satisfação, a coisa que eu gosto. E a cerimônia em si é muito bonita e muito emocionante. Né? O senhor não referiu, pelo menos, do órgão tocando, não sei se quando o senhor esteve lá. Sim. Estava funcionando ou não, mas... Estava funcionando. É uma melodia que a gente parece flutuar, né? Que é isso, é algo assim, é indescritível, só estando lá para ver. É algo assim. Então é só um testemunho de emocionado, né, do que presenciei lá, embora eu não tenha participado do caminho. O máximo que fiz foi saindo do aeroporto de táxi, eu pedi para o motorista parar, porque na chegada a Santiago tem a passada do Pelegrino, né? Eu disse, não, para aqui que pelo menos eu vou botar o pé nesse caminho aí. Né? Isso foi só o que fiz, e nada mais. Mas o ambiente, a liturgia, a cerimônia, né? Os peregrinos, a emoção é algo que envolve, inclusive quem não fez. É algo muito, muito gratificante e emocionante. É isso, só um testemunho para isso. Obrigado. E o caminho passa assim, ó, desde muitas passagens por trilhas, meio do mato, rios, córregos e tal, até por catedrais monumentais e cidades grandes como Burgos e León, né? E a própria Santiago, né?
Então, e a emoção, olha, eu tive que usar aqui todos os truques possíveis para não me emocionar, viu? Porque a gente, e o Luciano pode testemunhar isso, a gente, só no falar no caminho, a gente já vem aquela energia, e a gente, assim, ó, por pouco é traído pela emoção, viu? Engasga mesmo. Muito bem. Alguém mais? Bom, então nós queremos expressar a gratidão ao peregrino Pedro Gabriel Kennedy da Silva por essa instigante palestra. Agradecemos a participação de todos e informamos que brevemente nós divulgaremos a próxima live da Amigos Encontros de Cultura. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos uma boa noite a todos. Até breve. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até. Buen camino. Pedro, obrigado. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Boa noite. Obrigado. Boa noite.